Quem diria que o primeiro vídeo deste canal, que é focado em esporte olímpico, seria sobre a NBA, que por muitos anos foi inimiga dos esportes olímpicos? Pois é, mas isso vai ser feito porque faz pouco tempo que um dos maiores jogadores estrangeiros da liga se aposentou. Lógico, eu estou falando de Manu Ginóbili, que é um argentino, gente boa, ídolo de muita gente, e depois da vinheta você vai curtir uma lista polêmica. Seja muito bem-vindo ao Quem Diria, canal dedicado ao esporte olímpico. Se você gosta de esporte, seja ele qual for, vem com a gente, vamos criar essa comunidade, estender essa comunidade para que o esporte tenha cada vez mais acesso aí e você tenha mais saúde. Esporte é saúde e é também caráter. Em tempos de eleição, ó, vem com a gente. Bom, já vou começar a esclarecer essa lista que promete ser polêmica. Por quê? Primeiro porque eu tô com essa camisa modinha do Golden State Warriors. Enfim, não é por causa disso não. É porque sempre em qualquer lista que eu fui procurar desse assunto aqui, que é sobre os estrangeiros, os maiores estrangeiros da história da NBA, elas são meio complicadas, elas têm umas regrinhas diferentes. Isso porque tem muito atleta que nasceu em outro país, mas foi para os Estados Unidos muito cedo, né? Então foi para a escola, teve universidade nos Estados Unidos e tudo mais. Nessa lista eu não vou considerar atleta que vestiu a camisa dos Estados Unidos ou que foi muito cedinho para lá. Então aqui você não vai encontrar Tim Duncan, por exemplo, que é de uma ilha, ele é natural de uma ilha que pertence aos Estados Unidos. Você não vai encontrar aqui, por exemplo, Kyrie Irving. Pois é, Kyrie Irving, poucas pessoas sabem, mas ele é australiano. Apenas com 2 anos de idade ele foi para os Estados Unidos, então pouca gente sabe disso. Ele veste a camiseta dos Estados Unidos, participou das Olimpíadas. Enfim, está aqui, aliás, não está aqui, assim como Hakeem The Dream Olajuwon. Pois é, esse cara lidera todas as listas que eu achei. Em toda a lista, gringa, brasileira, enfim, qualquer lugar, Olajuwon estava lá em primeiro lugar. Mas por que ele não está aqui? Porque nós vamos causar polêmica. Eu quero estar nos Trend Topics mundiais. Também por isso, mas a verdade é porque ele vestiu a camiseta dos Estados Unidos, então Olajuwon não está aqui, o que vai abrir espaço para muita gente, não é mesmo? Sem mais delongas, vamos começar com essa lista. Na 10ª posição, Peja Stojakovic. Tem muita gente lá nos Estados Unidos que se chama de Peja, né? Eles deixam mais americanizado. E o cara foi simplesmente um dos maiores nomes da franquia do Sacramento Kings. Quando ele chegou lá, ele conduziu o Sacramento Kings aos playoffs. De 98 a 2005, os Kings sempre chegaram lá e ele era um cara muito habilidoso, foi o segundo maior cestinha da franquia Sacramento Kings e também era um armador, cara, que colocava todo mundo lá no lugar certo e mandava muito de 3. Só que ele jogou muito tempo aí no Sacramento Kings, que foi onde ele se sagrou um grande jogador, porém foi ganhar um título de NBA quando saiu do Kings e foi para os Mavs, os Mavericks, quando ele jogou inclusive com o Dirk Nowitzki. Então o Dirk Nowitzki é considerado um cara que ganhou sozinho por muitos aí a NBA, mas ele tinha alguns bons jogadores ao redor. Um deles era o Peja Stojakovic. 9ª posição vai para Detlef Schrempf. O que eu mais gosto de falar do Schrempf são as imagens, né? Isso porque o cara arrebentou lá na década de 80, teve uma rivalidade inclusive muito grande com o Kemp, que é essa jogada que você tá vendo. E ele era um alemãozão que era altão, pivô, mas muito habilidoso, considerado por muitos um dos caras que abriu as portas para os europeus na NBA. E além de ele ser um cara que se portava muito bem como pivôzão, inclusive lembrando muitas vezes o Dirk Nowitzki, ele era um cara que passava muito bem e também era bom nos rebotes. Ele era completo, apesar da altura dele ser meio desengonçado. Aqui, ó, deixou o cara na cara do garrafão para guardar. Então era um cara muito habilidoso, tinha muita inteligência, brilhou no Seattle Supersonics. A maioria das imagens que você tá vendo aí é do Supersonics, mas ele também jogou nos Mavericks, nos Pacers e nos Blazers, sendo que a carreira dele foi de 1985 até 2001. O cara tinha uma média de pontos de 13,9, só para você ver como ele era bom. Tá aí, Detlef Schrempf.
dá pra dizer que esse vídeo só tá sendo feito porque esse cara aqui foi pra NBA. Isso porque ele estourou na Iugoslávia, ele nasceu na Iugoslávia, fez 112 pontos em um jogo só na Liga Iugoslava. Aí você pode dizer, pô, Kenji, mas aí a Liga Iugoslava é muito fácil, até eu, né, pai? Então, não, né? Porque lá no leste europeu você está ligado que os caras realmente são muito bons no basquete. E depois esse desempenho que ele teve muito bom lá, só depois que ele veio parar na NBA, só em 1989 para jogar no Portland Trail Blazers. Só que o começo da carreira dele lá foi bem complicado, ele jogou 2 temporadas lá, não foi bem e foi brilhar com a camiseta do New Jersey Nets, na época que o Nets era uma franquia respeitável. Enfim, e outro fato também que nos ajuda a colocar o Drazen nessa lista e também numa boa posição, na 8ª, que eu coloquei até, se você for comparar com outras listas, eu coloquei ele até mais pra frente, é porque o cara peitava o Michael Jordan. Como você pode ver aí nessas imagens, ele foi invocado, foi pra cima do Dream Team em 1992, quando chegou à final a Croácia. E infelizmente esse cara tem uma história triste, porque ele faleceu num acidente de carro na Alemanha com 28 anos só. Ele é um cara que estava estourando, arrebentando na NBA, morreu muito cedo. Na 7ª posição, o chinês Yao Ming. Pois é, eu antes, quando era mais jovem, tinha a impressão de que Yao Ming era mais uma publicidade chinesa, aí um cara que ajudava lá para a imagem chinesa ficar expandida pelo mundo todo. Mas olha aqui, o pivôzão era habilidoso, rapaz. Tudo bem que ele foi 8 vezes All-Star da NBA, porque a população chinesa, você sabe, pequenininha, ajudou bastante, ligava lá para colocar ele nessa boa posição. Mas mesmo assim, o cara tinha habilidade, era um pivôzão que era difícil de marcar e era folgado também, hein? O cara era folgado também. Mas enfim, ele teve um grande problema também com lesões, então se esperava muito mais do Yao Ming, muito mais números, mas ele tem números sim expressivos, ó, aqui para você ter uma noção. Ele teve mais de 9.200 pontos, 4.400 rebotes e 900 tocos para um cara que jogou menos de 530 partidas na NBA. Para a NBA esse número é bem pequeno, então tem que considerar sim. O Yao Ming, ó, habilidoso, rapaz, 2,29 m, mas conseguia fazer essas estripulias aí e ser considerado sim um dos maiores estrangeiros da história da NBA. Outros dados legais, ele foi 2 vezes selecionado para o 2º time da NBA e também foi selecionado para o time de calouros quando ele entrou em 2002 e já encerrou a carreira em 2011, como você pode ver. As lesões prejudicaram bastante o chinesão. Na 6ª posição, Not in My House, Dikembe Mutombo. Esse cara que ficou conhecido mais pelos tocos. Você vai ver muito lance de toco aí do Dikembe Mutombo. Foram mais de 2.500 na carreira dele, é um dos recordes aí da NBA. E ele é um dos 5 jogadores a registrar mais de 10.000 pontos, mais de 12.000 rebotes e mais de 2.500 tocos. O cara realmente era demais. E tinha toco em Kobe Bryant, não tinha problema, e ele sempre tinha esse gesto, ó, Not in my house, não na minha casinha, meu bebê. Enfim, o cara também não era só toco, né? Foi 8 vezes eleito All-Star da NBA e também 4 vezes o jogador defensivo do ano. E ele brilhou muito aí com a camiseta dos Hawks, mas também jogou nos Nuggets, nos 76ers, Nets, Knicks e Rockets. 5º lugar para Paul Gasol. Aqui, ó, a partir do 5º lugar, eu coloquei as carinhas na capinha só com um uniformezinho das seleções, para valorizar aquilo que eu tava falando sobre esporte olímpico. E olha como o Gasol era folgadão quando ele começou. Ele ia lá, enterrava, grudava no aro, gritava na cara do Kevin Garnett. Eu não lembrava do Gasol ser tão... Olha lá, ainda botava mão no ouvido aqui, ó. Quero ouvir. Eu não lembrava do Gasol ser tão folgado assim na época que ele jogava no Memphis Grizzlies. Mas enfim, quando ele foi para a NBA, o espanhol chegou na NBA em 2001, jogou no Memphis Grizzlies, onde hoje o irmão dele, Marc Gasol, joga. Depois que ele foi para os Lakers para ser campeão, foi 2 vezes campeão. Então, se o cara era amigo, um dos melhores amigos do Kobe Bryant, também já vale um lugar de honra aqui na nossa lista. E ele também é daquele pivôzão que é talentoso,
guarda no garrafão, marca bem, tem habilidade, é inteligente, conseguia também dar bastante assistência. Inclusive ele foi medalha de prata 2 vezes e cestinha das Olimpíadas de 2004, então fora a carreira que ele teve na NBA, ele também teve uma carreira bem consistente no basquete espanhol, e a Espanha realmente tem muito talento para mostrar no basquete. Ele foi, lembrando que pouca gente sabe, eu falei que ele começou nos Grizzlies, aqui você está vendo ele brilhando com a camiseta dos Lakers, mas ele foi draftado pelos Hawks, ele foi draftado pelos Hawks, mas não chegou a jogar por lá, já foi direto numa troca para os Grizzlies, sendo que a melhor época dele foi em 2009 e em 2010, quando ele teve média de 18,3 pontos por jogo. É bastante a média dele, ele é considerado um dos jogadores mais versáteis da NBA. Tony Parker na 4ª posição. Gente, eu sei que é polêmico, na maior parte das listas que eu vi, que eu fiz essa pesquisa, em várias entrevistas que eu vi, nosso querido Tony Parker estava na frente do Manu Ginóbili. E eu sei que você vai falar, eu sei que você vai comentar, mas pô, o Manu Ginóbili era a reserva do Spurs, como que ele pode estar na frente do Tony Parker? Pois é, gente, é que na nossa lista vai contar um pontinho a mais também a representatividade que o Ginóbili teve na seleção. E ok, vai, é uma posiçãozinha só de diferença e o Tony Parker tá bem nessa 4ª posição, um cara que fez eu gostar muito também de NBA, foi esse cara, eu sempre gostei muito de armador e o Tony Parker era muito habilidoso, botava aqui o Tim Duncan toda hora para guardar bem ali no garrafão. E você sabia que o Tony Parker não é francês de nascença? Pois é, ele é belga, ele nasceu na Bélgica, mas foi cedo para a França e, enfim, ficou muito tempo por lá. E antes de ser draftado pelos Spurs em 2001, ele foi muito bem lá na França. Lembrando que esse cara aqui fez mais de 16 mil pontos. Olha a habilidade, olha como ele brigava. Não era só um cara que colocava os outros para fazer pontos, mas ele também ia para cima. E um fator também que eu vou considerar aí para colocar o Parker atrás do Ginóbili na nossa lista, é que aqui você tá vendo tudo do Parker, obviamente, pelos Spurs, mas ele saiu dos Spurs a jogar a última temporada, ou as últimas temporadas dele, no Charlotte Hornets, enquanto o nosso querido Manu Ginóbili sempre ficou lá em San Antonio. É chegada a hora dele, o cara que fez a gente trazer essa lista. Manu Ginóbili com a camiseta da Argentina, onde ele foi campeão das Olimpíadas de 2004 em Atenas, tirando ali os Estados Unidos. Enfim, a Argentina conseguiu vencer e era um cara muito brigador, muito valente, mas também extremamente habilidoso. Antes de ir para a NBA, ele já era um cara que tinha brilhado lá fora. Então ele foi draftado pelos Spurs em 99, mas foi jogar na Itália. Na Itália ele foi campeão, foi MVP. Depois de ganhar a Euroliga, aí sim ele voltou para jogar para valer na NBA e foi um dos caras responsáveis para ajudar os Spurs a conseguir trazer essa dinastia aí de 4 títulos. Só que, como eu falei, existe aí uma polêmica porque ele era reserva, né? Foi eleito, inclusive, 6º homem, teve média de mais de 13 pontos por partida na NBA, mas olha como esse cara jogava. Inteligente demais, deixava o cara na boca do garrafão de uma maneira muito fácil ou livre para guardar de 3. Olha a inteligência. Aí, meu filho, quando o J.J. Redick vai buscar, já guardou. Olha esse passe. Eu falei, né? Eu gosto de armador. Às vezes tem lance que é mais bonito você ver a armação na jogada do que propriamente dizendo a cravada, o dunk. Esse foi com certeza um dos maiores que eu vi jogar. Não sei se o maior, mas que eu me divertia mais vendo a criatividade nos passes, a criatividade nos dribles. Steve Nash, que muita gente também acha que é canadense, defendeu a seleção do Canadá, estava inclusive aqui na nossa miniaturazinha com a camiseta do Canadá, mas ele é sul-africano. Apesar de nascer na África do Sul, ele foi para o Canadá muito cedo, só com 2 anos de idade, e também era filho de pais que tinham ligação com o esporte, eram atletas. O engraçado é que ele sempre gostou muito de futebol, e ele chegou a fazer testes no Tottenham Hotspur da Inglaterra,
mas ainda bem que ele veio parar no basquete, não é mesmo? 2 vezes MVP, mas nunca ganhou a NBA, isso porque também fez maior parte da carreira no Phoenix Suns, com todo respeito, mas naquela época, inclusive, o Suns era um time respeitável, mas muito por conta desse cara aqui que fazia coisas absurdas. E Steve Nash é um dos maiores passadores, né? Tinha assistência ali como ponto principal, só perde para o Jason Kidd e John Stockton, que são 2 monstros, e ele é o cara que teve mais porcentagem de acertos em lance livre e em lance de quadra. É coisa absurda o que Steve Nash fazia, então não era só passe, o cara também tinha habilidade, mesmo quando já estava aí nos Lakers. Não foi aquele tempo muito bom, mas ele ainda guardava, trazia ótimos lances. Esse cara que também foi 8 vezes All-Star da NBA. E agora ficou óbvio, né? Todo mundo já foi, em primeiro lugar só faltava ele mesmo. Dirk Nowitzki, nosso querido, incrível alemão. Lembrando de novo, hein? Hakeem Olajuwon não está nessa lista. O nigeriano vestiu a camiseta dos Estados Unidos, então não vale para nossa lista este fera sim. Isso porque ele era brigador, ele era inteligente, criativo e conduziu o Dallas ao título da NBA, no qual ele foi o MVP das finais, arrebentou, e quando mais jovem também era muito atlético, né? Sempre na base da força, mas também deu muita criatividade, tinha tudo para ser desengonçado, fera. Mas não, era habilidoso e conseguiu sempre fazer história com Dallas. Lembrando que agora, em 2018, faz 20 anos que ele tá vestindo essa regata. Além de ser também MVP da liga, MVP das finais, ele foi 12 vezes All-Star e manteve uma média de... ele jogou 1.471 jogos antes da temporada 2018-2019 e teve aí uma média de 34,4 minutos com 21,2 pontos. Esse fera realmente era demais. Ele que tem pais esportistas e conseguiu conduzir o Dallas muito bem e encabeçar a nossa lista com mais de 30 mil pontos na carreira, tinha que ser ele. Dirk Nowitzki. E se você não gostou dessa lista, se você gostou, enfim, quero saber, comentários. Vamos discutir sempre numa boa. Você já sabe, toda quinta-feira agora tem vídeo novo do Quem Diria. Hoje foi o primeiro top 10 e a gente sempre vai trazer coisa nova pra você. Se inscreve no canal, dá uma badalada no sininho e curte aí, beleza? Abraço, tchau, tchau.